Boa noite a todos. São 19 horas e 30 minutos do dia 28 de agosto de 2021. Estamos iniciando a terceira noite do quarto Cosmovini, encontro de cosmologia e ufologia do grupo ufológico Pato Branco, Patovini. E hoje, com elevada honra, recebemos Paulo Sérgio Batalini Ben Maheren Kadesh, embaixador universal da paz, que vai nos brindar com uma conferência sobre ufocriptologia, segredos alienígenas revelados da Bíblia. Então, esta edição do Cosmovini, já a quarta, está bastante especial por conta da apresentação de temas da mais absoluta atualidade e relevância. Antes, porém, de darmos sequência aos nossos trabalhos, eu só gostaria de lembrar que estamos há 160 anos, então no ano de 1861, e que, embora já tanto tempo nos separe de sua concepção, muitos de seus preceitos se apresentaram proféticos e há um grande valor intrínseco nessa obra justamente pelo resgate da memória da humanidade a respeito dessa ideia fundamental sobre a pluralidade dos mundos habitados. E quando Flammarion vai concluir o capítulo sobre a humanidade no universo, ele sintetiza da seguinte maneira: eis aqui, pois, a mais sábia e rigorosa conclusão que poderíamos tirar do espetáculo do mundo e pela qual poderíamos resumir todo o nosso estudo. 1. As forças diversas que estiverem em ação na origem das coisas deram nascimento nos mundos a uma grande diversidade de seres, seja nos reinos inorgânicos, seja nos reinos orgânicos. 2. Os seres animados foram, desde o começo, constituídos segundo formas e organismos em correlação com o estado fisiológico de cada uma das esferas habitadas. 3. Os homens dos outros mundos diferem de nós, tanto em sua organização íntima quanto em seu tipo físico exterior. E, com efeito, a casuística ufológica nos revela uma diversidade de entidades biológicas extraterrestres, algumas muito semelhantes à raça humana, guardando assim diferenças externas quase imperceptíveis e outras bastante diversas da humanidade terrestre. Mas o importante é, então, nesse momento, darmos sequência aos estudos dos mistérios do cosmos, tal como, já em lições anteriores, advertia Camille Flammarion. Muito bem. Para fazer a apresentação do conferencista dessa noite, eu convido o colaborador Diego Tesser, não sem antes novamente dar as boas-vindas a todos e de uma maneira especial, além de nosso conferencista,
conselheiro Douglas Albrecht, conselheira Lala Barreto. Diego, é contigo. Boa noite a todos. O nosso conferencista de hoje, no terceiro dia do quarto Cosmovni, é embaixador universal da paz. Paulo Sérgio Batalini, é conhecido como Michael Alevi, de Pankaravedas, e estes são seus nomes espirituais que são segredos de suas reencarnações, assim como Ben Maharan Kadesh. Nascido no bairro do Belém, em São Paulo, no ano gregoriano de 1966, 5.766, no Luac hebreu, é músico multi-instrumentista, trompete, sax, bateria e percussão, violões, guitarras, contrabaixo, teclados e piano. Escritor e poeta, membro do Grupo Mundial Poetas do Mundo, autor de 28 obras. Místico hebreu, foi o rabino fundador e presidente da Associação Cabalística Mundial, Gará Kulan Moshav, Grupo Aisha Haor e da Aikala Arazuta de Kedma, a comunidade mística de Kedma. Humanista e pacifista, foi indicado para ser membro dos Poetas do Mundo pela Embaixadora Universal da Paz, a doutora Delasniev Daspet Miranda, a qual se refere com muito amor e respeito. A doutora Delasniev também o indicou em maio de 2018 para o Círculo Universal dos Embaixadores da Paz, sediado na França e Geneva, na Suíça. É especialista em criptologia hebraica, ufocriptologia e é consultor da revista UFO. Muito bem, de grande valor a pessoa de nosso conferencista. Seja muito bem-vindo, mestre. E de pronto, então, passo a palavra a você para a sua apresentação. O Grupo Ufológico Pato Branco sente-se deveras honrado com a aceitação desse convite. Muito bem, vai lá, é contigo. Toda Rabá, quer dizer, muito obrigado. Shalom a todos. E muita paz. Vida longa e próspera. E eu que me sinto honrado, né, por participar desse grupo, desse momento, né, desse grande momento de transição da humanidade, da qual os segredos milenares estão sendo revelados. Né, isso é muito importante para o crescimento da humanidade, para a ampliação das nossas consciências, para também nos tornarmos pessoas melhores. Né, tudo isso faz parte. Então, eu agradeço de coração. Estou vendo aqui nosso amigo Douglas, está por aí. Muito obrigado pelo convite, Douglas. A Lala, que está aqui também. Né? E eu creio que mais pessoas ainda vão chegar, né? Aos pouquinhos. Então, acho que sem mais demoras, né? Vamos iniciar nossa conversa, né, sobre ufocriptologia. Eu vou tentar não me estender muito, porque o assunto é extremamente extenso, mas eu vou tentar não me estender muito. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Isso. Muito bem. E vamos lá, então. Vou começar aqui com essa tela muito bonita, que vocês já vão descobrir qual o motivo dessa tela tão bonita está aparecendo para vocês, né? Mas vamos lá. Curso de ufocriptologia, né? Em hebraico, Hakort Sofem Ovimologia. Nós falamos em hebraico. Muito bem. Eu sou autor desse livro, que está aparecendo aí, Eu Quero Acreditar, Criptoevidências da Presença Alienígena no Passado da Humanidade, que pode ser encontrado na Amazon Brasil. Muito bem. Então, vamos ao início. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa tela que está aparecendo aqui na frente. Aí, consegui. Muito bem. Um compêndio muito antigo, né, chamado Talmud. Vocês talvez já tenham ouvido falar no Talmud.
Talmud tem mais de 2000 anos. No Talmud Avodah Zará, Tratado Avodah Zará, folha 1.5, nós encontramos escrito o seguinte: e o que Deus faz durante a noite? Se desejar, pode-se dizer que ele faz o mesmo que durante o dia. Ele cavalga sobre sua nuvem de luz, se move em todas as direções, sobre 18.000 mundos. Como é dito no Salmo 68:18, as carruagens dos deuses são 2 miríades, milhares de anjos que seguem. Muito bem. Isso consta no Talmud há 2000 anos. E os sábios se questionaram da seguinte maneira: por que Deus visita 18.000 mundos? E nós não sabemos aqui, porque no hebraico é mundo é olamot, que pode ser traduzido para universos também. E então poderíamos dizer que ele visita 18.000 universos. Então os sábios perguntaram por que ele visita esses 18.000 universos? E eles responderam: porque eles são habitados e requerem a sua presença. Então, há 2000 anos, os sábios do Talmud já sabiam que existem outros universos e que estes universos são habitados. Então, nós temos aqui já uma evidência muito antiga. Não é uma coisa nova, não é uma interpretação, não é uma invenção, é um registro num compêndio que tem muita autoridade, que é o Talmud. O Talmud é estudado, né, principalmente pelos judeus ortodoxos, há cerca de 2000 anos. Então, está aí o número, né? Podemos, então, dizer 18.000 universos. Bom, aqui nós temos o nosso amigo, o Spock, figura do ator Leonard Nimoy, e nós vamos já aprender por que o Spock está aqui, a meu convite, claro, né? Eu o convidei para participar conosco aqui do Cosmovini. Então, temos aqui uma brahá, uma bênção antiga. Essa bênção tem mais de 3.000 anos, né? E esta bênção ela é pronunciada Yevalecha Adonai Veishmerecha, Yair Adonai Panav Elecha Vehoneka, Is Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Vocês talvez conheçam essa bênção como bênção sacerdotal. Ela se encontra no Números capítulo 6, mais ou menos no verso 24. Os antigos sacerdotes hebreus, né? Eu não sei se vocês estão ainda me vendo aí na tela, né? Acredito que sim, mas os antigos sacerdotes hebreus, quando eles pronunciavam esta bênção, eles faziam um sinal com a mão. Né? E esse sinal é este sinal aqui. Vocês talvez estejam vendo aí, não tenho certeza se vocês estão me vendo, mas, né, fazia-se esse sinal com as mãos. O Spock, o ator Leonard Nimoy, que era judeu, via os sacerdotes fazendo esse sinal com as mãos quando ele era pequeno, quando o pai dele o levava na sinagoga. E mais tarde ele levou esse sinal para a série Star Trek, né? Só que ele apenas o fazia com uma mão, né? E condensavam essa bênção sacerdotal em uma frase: vida longa e próspera. Qual o segredo deste sinal? Né? Então está aí, né? O sinal. A saudação vulcana é o segredo da letra hebraica Shin, que é a inicial do nome Shaddai, que é o nome secreto de Enoque, hebraico Hanor, que foi transformado em Metatron e que foi abduzido pelos Haizarim Kedumim, os astronautas antigos. Então aqui nós já temos uma evidência, né, já da influência e presença alienígena desde os primórdios da humanidade sobre o povo israelita, né, através de uma bênção, uma brahá, chamada Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, na qual o sinal dos Kohanim
era feito a cada vez que essa bênção era pronunciada. Ou então assim, né? O Spock, então, eternizou com este sinal, que é a letra hebraica Shin, né? Aqui, Shin, que é a inicial do nome Shaddai. Shaddai, que é um nome secreto de Metatron. Muito bem. Está aí, né? Live long and prosper, né? Ou seja, possa, né, que o sagrado te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, né? E te dê a paz. Seria a bênção, né? O Nimoi derivou, né? Isso, e também o sinal da Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, que se encontra no Números, na Bíblia, no capítulo 6, verso 22. Muito bem. Então, dentro desta brahá, dentro desta bênção, nós temos codificado o nome Hanor, que é o nome do patriarca, né, Enoque. Bom, aqui nós temos a Arca da Aliança, a Aron Aberit, né, e sobre o tampo da Arca da Aliança, nós temos os dois Heruvim. Heruvim, não é querubim, é Heruvim, plural da palavra Heruv. E o segredo está na identidade desses dois Heruvim, né? Esses dois Heruvim são os dois astronautas antigos, Metatron e Sandalfon. Metatron e Sandalfon. E quem são Metatron e Sandalfon? Enoque e o profeta Elias. Dois que foram abduzidos pelos Haizarim Kedumim, pelos astronautas antigos. Então, já no tampo da Arca da Aliança, né, nós temos aqui um código, um sinal, né, uma criptoevidência da presença alienígena sobre o povo israelita, com a presença dos dois Heruvim, Metatron e Sandalfon. Muito bem. Vamos lá. Continuando, né? Vamos entrar aqui no módulo primeiro. Deixa eu tirar aqui da frente essa tela. Ou abaixar, já sei. Acho que isso aqui deve estar certo. Aí. Deu certo. Um pouquinho em cima. Aí. Muito bem. Só para a gente relembrar, né, o que é interessante para nós, UFO, um objeto voador não identificado, também um OVNI, é qualquer fenômeno aéreo que não pode ser imediatamente identificado ou explicado. A maioria dos OVNIs são identificados na investigação como objetos ou fenômenos convencionais. O termo é amplamente usado para alegadas observações de espaçonaves extraterrestres. O que sabemos com certeza é que foi o professor e pesquisador Allen J. Hynek, que participou do projeto Blue Book, o projeto Livro Azul, né? Quem criou a sigla UFO. Né? É atribuído também ao capitão Rupert, acho que é isso, né? Que era parceiro dele no projeto Livro Azul, como tendo criado a sigla UFO. Mas eu acredito, né? Eu sou mais que foi o Allen J. Hynek quem criou a sigla UFO. O professor Hynek participou do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ele pode ser visto, né, naquele filme. Bom, aqui nós temos um texto hebraico do livro de Ezequiel, né, do profeta Ezequiel, na Bíblia. Né? E aqui, no centro, né, aqui nós temos Dr. Hynek, transliterado para o hebraico. E logo ao lado dele surge a sigla OVNIs, juntos, né? No livro de Ezequiel. E cruzando ambos, cruzando Dr. Hynek e OVNIs, nós temos esse verso aqui, ó. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto, como um estrépito de um exército, parando eles, abaixaram suas asas. Nós todos sabemos, né? A maioria das pessoas usam, inclusive, o livro de Ezequiel como uma evidência, uma criptoevidência, né, alienígena na Bíblia. O que muitos não sabem é dos profundos segredos que se ocultam aqui.
Então, dentro, né, do capítulo 1 de Ezequiel, nós temos o nome do Dr. Heineck, que estava intimamente envolvido com a pesquisa OVNI, no projeto Livro Azul. E aqui do lado, na frente, né, à esquerda, nós temos escrito Livro Azul. Tudo junto num texto que tem cerca de 3.000 anos de idade. Então, esse aqui é uma ufocriptoevidência, né, alienígena no livro do profeta Ezequiel. Tem muito mais ainda. Né? Muito bem. Ufologia. Conjunto de assuntos e atividades associados com interesse em objetos voadores não identificados, OVNIs, e fenômenos relacionados, alegados contatos com tripulantes, sequestros, comunicações telepáticas, ciclos de implantações, mutilação de gado, períodos de tempo perdido e vestígios de radioatividade, etc., que tem sido objeto de várias investigações ao longo dos anos por governos, grupos independentes, jornalistas e cientistas. Muito bem, aí o chefe, né? Ademar Gevaerd. Bom, a nossa pesquisa, ela se baseia, né, na transliteração, né, da sigla UFO para o hebraico, que vocês estão vendo aí na tela. Essas 3 letrinhas que vocês estão vendo aí na tela, elas são as iniciais de Etzem Bilti Mesorá. Etzem Bilti Mesorá, que é objeto voador não identificado no hebraico. Etzem Bilti Mesorá. E a nossa pesquisa, né, foi procurar descobrir se este acrônimo, se este acróstico apareceria codificado em determinados textos na Bíblia que teriam alusões ufológicas. Então, nós fizemos uma pesquisa tentando determinar se este acrônimo de Etzem Bilti Mesorá estaria, por exemplo, né, no texto que narra a experiência ufológica do profeta Ezequiel, no texto que narra a abdução do profeta Elias. Nós procuramos identificar se este acrônimo estaria presente nesses textos, né? E o resultado eu vou mostrar para vocês aqui. Muito bem. Então, aqui tem o plural, né? Etsemin Biltin Mesorot. Etsemin Biltin Mesorot é o plural de Etzem Bilti Mesorá, que é o objeto voador não identificado. Vamos lá. O que é a ufocriptologia? A ufocriptologia é a ciência que trata da busca e descoberta de fenômenos encriptados, criação de ferramentas e sua análise com o fim de produzir evidências sobre os fenômenos ufológicos e ou decodificar mensagens deixadas por civilizações extraterrestres. Podemos aplicar, por exemplo, a ufocriptologia para decifrar as mensagens criptografadas nos círculos de implantações, agroglifos, com finalidade de decifrá-las. Ou decifrá-los. Muito bem. Aqui nós temos um texto, né, do livro dos Salmos, né, onde diz: as carruagens dos deuses Ribotai são 22.000. Todas vieram com Adonai quando ele veio ao Sinai em santidade. Dentro desse texto, codificado por sequências alfabéticas equidistantes, não é aleatório, não é ao acaso randômico, mas equidistantes, nós temos OVNIs dentro deste texto. Nós vamos explicar esse texto um pouquinho melhor ainda. Né? Então, aqui nós temos o hebraico, né? Rochev Elohim, ou Hakav Elohim, que é carruagem dos deuses, que inclusive é o nome do livro do Eric von Däniken no inglês, né? É Chariot of Gods, né? Então, em hebraico é Hakav Elohim. Hakav Elohim. I have held a torch in the darkness to glance upon a true unknown. Eu segurei uma tocha na escuridão para olhar ou encontrar uma verdade desconhecida. Fox Mulder, os arquivos X. Quem não gosta, né? Do Fox Mulder e os arquivos X. A tocha, né, é o conhecimento que nos permite criar ferramentas para olharmos para verdades desconhecidas e trazê-las à luz, ou decodificá-las e revelá-las.
Muito bem. Vamos lá. Aprofundando, né? Primeiro código ufológico descoberto nos textos hebraicos da Torá ou da Bíblia, né? Vamos começar, então, por Roswell, que é o mais famoso, né? Falar um pouquinho sobre transliteração, que é diferente de tradução. A transliteração é diferente da tradução. A transliteração se refere ao método de mapeamento a partir de um sistema de escrita para outro com base em semelhança fonética. Com essa ferramenta, você digita as letras latinas, por exemplo, A, B, C, etc., que são convertidas para caracteres com pronúncia semelhante no idioma de chegada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas letras para caracteres semelhantes ou com semelhança fonética no idioma de chegada, né? Por exemplo, na transliteração do hebraico Hanukkah, Hanukkah é uma festa que acontece no final do ano, chamada Festa das Luzes, ou Festa do Messias. Pode aparecer no idioma de chegada como Hanukkah com CH, ou apenas Hanukkah com H, e algumas vezes Hanukkah com R, ou seja, Ha, no hebraico, eu vou buscar, né, uma transliteração semelhante com base fonética. Então, por exemplo, eu posso usar o R no inglês ou no português, né? O CH, que eu pronuncio como Ha no hebraico, vai se tornar o R no inglês ou no português, Hanukkah. Assim, o inverso também acontece. O inglês Roswell, né, se translitera, aqui nós temos, né, a transliteração, Roswell com a letra Z no hebraico, que é a letra Zayn, ou Roswell com a letra Samer, que seria o S no hebraico. As duas transliterações, elas são válidas. Muito bem. O código Jesse Marcel, para a gente continuar, né? Perito da CIA está investigando o diário cheio de códigos do primeiro homem no local do incidente Roswell, que poderia desvendar o mistério do OVNI do século XX. Um ex-agente da CIA, né, está investigando um diário que se acredita estar cheio de um código oculto que pode finalmente desvendar o desconcertante mistério do OVNI de Roswell. Ben Smith, deve se pronunciar assim, né? Foi chamado para liderar uma investigação completa para determinar, de uma vez por todas, o que caiu nas areias do Novo México há quase 75 anos. Então, o Jesse Marcel, ele deixou um diário. Esse diário está cheio de códigos. Eles estão tentando descobrir se ele escondeu alguma coisa sobre o OVNI de Roswell nesse diário, né? Então, o Major Jesse Marcel liderou a investigação original sobre o incidente de Roswell. Aqui você tem uma foto dele, né, com a mentira clássica, né, de que era um balão meteorológico que caiu lá nas areias do Novo México, né? Muito bem. Aparentemente, ele escreveu um diário codificado que pode conter segredos sobre Roswell. O universo é feito por códigos. Os códigos estão em todo lugar, todo lugar. Então tá, o código Roswell. Vamos começar. Aqui nós temos um verso no livro dos Reis, primeiro Reis, na Bíblia, mas no original hebraico, claro, né? Que aparentemente ele não tem nenhuma alusão ufológica. Ele diz, e forma outro exército igual ao exército que caiu, cavalo por cavalo, e carruagem por carruagem, e pelejamos com eles em campo aberto. Veremos se não somos mais fortes do que eles, e deu ouvidos à sua voz, e assim o fez. Então, aparentemente, ele não tem nenhuma alusão ufológica, né? Então, ele nem poderia ser usado como uma evidência para dizer assim, olha, tem textos na Bíblia que tem segredos ufológicos, porque aparentemente não tem nada ali. Mas quando você olha para o texto hebraico, que está aqui embaixo, né, esse texto diz: Ve'atatim elecha ha'ir kahair anofel meioterra
וסוס כסוס, ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור. Vou ler de novo. ואתה תמנה לך העיר כעיר, הנופל מאותיך, וסוס כסוס, ורכב, olha a palavrinha aqui, רכב de carruagem, né? Lembra que eu falei lá atrás, רכב Elohim, carruagem dos deuses, né? כרכב, ונלחמה אותם במישור. Muito bem. Então, vamos começar por aqui, né? Nós temos a seguinte, carruagem, 2 vezes, né? Uma carruagem está em azul, eu marquei aqui, né? Em seguida, eu tenho a palavra Ha'ir, que foi traduzida para exército. E eu tenho a palavra Nofel, que foi traduzida para caiu. Então, o que eu tenho aqui? Carruagem do exército caiu. Até aqui não tem muito sentido, né? Carruagem do exército caiu. Mas a palavra exército aqui é escrita com 3 letras. E essas 3 letrinhas são as iniciais de Haizarim, Yavoim, Lechalel. Haizarim, Yavoim, Lechalel, que significa alienígenas que vieram do espaço. Alienígenas que vieram do espaço. Então, agora eu tenho uma coisa que parece que tem sentido, né? Ou seja, Rehev, carruagem, dos alienígenas que vieram do espaço, caiu, né? E embaixo aqui, em azul, eu tenho Bamishur, que significa em campo aberto. Então, eu tenho carruagem dos alienígenas que vieram do espaço, caiu em campo aberto. Mas, até aqui, eu praticamente não tenho quase nada. Ou alguma coisa que eu possa usar para dizer assim, isso aqui tem uma evidência ufológica, né, que, né, pode ser realmente usada como uma prova, né, de que a presença alienígena já é muito antiga no mundo. Isso poderia ser descartado se aqui, em vermelho, não tivesse um nome próprio codificado. Essas letrinhas em vermelho aqui são um nome próprio. Que nome é esse? Eu tenho uma letra aqui em vermelho, eu salto 1, 2, pego outra letra, eu salto 1, 2, pego outra, 1, 2, pego outra, 1, 2, pego outra, 1, 2, pego outra. Ou seja, a cada 2 saltos aqui distantes, eu tenho Roswell. Roswell. Olha só isso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho carruagem dos alienígenas que vieram do espaço. Caiu em campo aberto. Onde? Em Roswell. Isso num texto que tem cerca de 3.000 anos de idade. Num texto que tem 3.000 anos de idade. O que deve estar, talvez, queimando neurônios de vocês é como que um evento moderno acontecido no século XX pode constar num texto que tem 33 séculos de idade. Bom, primeira questão, esse texto não é um texto comum. É um texto que veio dos céus. E esse texto é um código. Ele não é simplesmente um texto religioso, ele é um código. E quando nós olhamos para esse texto com olhos de um criptologista, de um leitor de códigos, nós começamos a descobrir segredos codificados nesse código celeste. Muito bem. Então está aí, Roswell, né, transliterado, né, com a letra Samer, que é o S no hebraico. Então está aí. A palavra Ha'ir, né, que são as iniciais de Haizarim, Yavoim, Lechalel. Haizarim, Yavoim, Lechalel, dos alienígenas que vieram do espaço. Bom, aqui nós temos um outro versículo que se encontra no Deuteronômio 33, 26. E esse versículo, ele nem precisa de uma análise para dizer assim, realmente, aqui tem um segredo ufológico codificado nele.
porque ele está escancarado, né? Porque ele diz, não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com sua majestade sobre as mais altas nuvens. Deuteronômio 33, 26. Em hebraico, em Kael Yeshurun, Rohev, olha aqui, a nossa palavrinha lá de Hakav Elohim, Rohev Shamayim Be'ezrecha Uvgavato Shehakim. E Shehakim aqui é um dos 7 céus. É um dos 7 céus. Né? Em Kael Yeshurun, Rohev Shamayim Be'ezrecha Uvgavato Shehakim. Né? Dentro deste verso, no sentido inverso ao hebraico, o hebraico se lê da direita para a esquerda, no sentido inverso, da esquerda para a direita, eu tenho o nosso acrônimo, que nós apresentamos lá no começo, para OVNIs. Está aqui, ó, OVNIs, né? Que está conectado com Shamayim Be'ezrecha, dos céus, o cavalga os céus para a tua ajuda. Com o quê? OVNIs. Como Deus cavalga os céus para nos ajudar? Com OVNIs. Isso está dentro de um texto. E esse acrônimo moderno, que é um acrônimo moderno, OVNIs, aparece num texto que tem 33 séculos de idade. O divino sabia que no futuro nós iríamos investigar esses textos. Então ele codificou dentro desses textos o nome, né, que o professor Heineck escolheu para esses objetos voadores não identificados, a sigla, que é OVNI. Muito bem. Para deixar mais claro que isso se trata de OVNIs, eu fiz uma busca criptográfica dentro desse texto, né? Então eu pensei assim, se esse texto realmente está falando sobre OVNIs, então é muito provável que haja aqui o nome de um ufologista famoso codificado aqui. Então eu busquei, então eu transliterei Gevaerd para o hebraico, né? E coloquei no meu software de pesquisas, pedi para ele pesquisar dentro desse texto. Qual foi a minha surpresa? Gevaerd codificado dentro desse texto. Né? E cruzando Gevaerd, o que eu tenho? Em Kael Yeshurun, né? Rohev Shamayim Be'ezrecha Uvgavato Shehakim. Ou seja, não há como Deus, ó Yeshurun, que cavalga os céus para a tua ajuda com sua glória nas mais altas nuvens, cruzando Gevaerd. Né? E a sigla OVNIs, que está aqui, ó, está em estreita proximidade com Gevaerd. Né? E é a mesma sigla, tá vendo aqui, ó, que aparece na biografia do Gevaerd na Wikipédia. É a mesma sigla que está aqui, ó, aparece codificada nesse texto em hebraico. Muito bem. Aqui eu ia mostrar um filminho para vocês e falar de uma coisa aqui, mas nós testamos o áudio e não deu certo. Então nós vamos pular esse pedacinho aqui. Né? Vou pular aqui esse pedacinho. Mas só para ter uma ideia, né? Como que Deus nos ajuda? Como Ele nos protege? Então aqui, codificado, eu tenho a palavra transliterado para o hebraico meteor. Meteor, ou meteoro. Transliterado para o hebraico. E cruzando, né? Meteoro, eu tenho em Kael Yeshurun, Rohev Shammai, Be'ezrecha Uvgavato Shehakim. Não há como Deus, ao Yeshurun, que cavalga os céus, para o teu auxílio, com sua glória nas mais altas nuvens. Tá aqui, né? E escrito para nos proteger. Então, talvez você se pergunte assim, por que depois dos dinossauros, nenhum meteoro caiu aqui e extinguiu a humanidade? Porque nós estamos sendo protegidos. E nós estamos sendo protegidos por OVNIs. Né? O filme que nós íamos mostrar aqui é do meteoro de Chelyabinsk, e no vídeo você pode ver claramente um OVNI destruindo aquele meteoro.
Porque se aquele meteoro caísse aqui, né, se ele tivesse caído lá na Rússia, foi em 2013, né? Foi no dia 15 de fevereiro de 2013, o efeito teria sido maior, muitas vezes, do que as bombas de Hiroshima. Teria provocado devastação. Mas ele foi destruído antes de atingir o solo. E no vídeo, nós podemos ver um OVNI atravessando o meteoro e o destruindo, o fragmentando. Mesmo assim, eles ainda acharam uma parte dele que caiu no lago que pesava meia tonelada. Para a gente ter uma ideia, né? Muito bem. Aqui o evento Tunguska, né, que eu acredito que foi semelhante ao meteoro de Chelyabinsk, que aqui foi nos Montes Urais, se não me engano, né, em Tunguska, na Rússia, em 1908, eu acho, que foi destruído, mas que devastou, né, uma parte enorme, né, da floresta. Então, muito possivelmente, o que aconteceu em 2013 já havia acontecido antes, em 1908. E este meteoro havia sido, então, também teria sido destruído. Muito bem, olha. O enigma ufológico de Hasdai-Crescas. Isso é muito interessante, né? Para muitas religiões, OVNIs, alienígenas, são demônios, né? Para o judaísmo, não. Os sábios do judaísmo já discutiam, milênios atrás, sobre vida alienígena. E, além de discutir, eles provavam que não existe vida apenas no planeta Terra, mas em outros universos, como nós falamos no começo, né? Um desses sábios foi um filósofo judeu, um rabino chamado Hasdai-Crescas. Muito bem, olha. No livro dos Salmos, nós temos esse verso aqui que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em hebraico, Hashamay mesaprim kevod el, u'maasei yadav magid ha'rakia, yom layom, yaviah omer. Ou seja, um dia para outro dia conta os segredos, mistérios, como está lá no Salmo. Quando eu estava estudando esse versículo, eu descobri um código dentro dele. E quando eu olhei para este código, eu pensei comigo, mas que raios isso está fazendo aqui? Nesse versículo, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que código é esse que eu descobri aqui? Eu descobri aqui, né, cada um salto equidistante, ou seja, eu pego uma letra, salto um, pego outra, salto um, pego outra, salto um, pego outra, salto um, pego outra, continuo, salto um, pego outra, salto um, pego outra, salto um, pego outra, salto um, pego outra. Né? Aqui tem uma sequência que nós chamamos de longa sequência. E essa longa sequência diz, né, OVNIs e Ared. Estou transliterando inglês hebraico aqui. Né? OVNIs e Ared, que significa os OVNIs irão descer. Os OVNIs irão descer. No Salmo 19, os OVNIs irão descer. No Salmo que diz, Hashamay mesaprim kevod el, os céus declaram ou enumeram a glória de Deus. Né? Os OVNIs irão descer. Então eu perguntei, mas o que isso está fazendo aqui? E eu tinha lido os escritos do Rabino Hasdai-Crescas há muito tempo atrás, mas eu não estava me lembrando, nem sequer passou pela minha cabeça que o Rabino Hasdai-Crescas já tinha discorrido sobre esse versículo, esse mesmo versículo. Né? Isso foi em 2017 que eu descobri. Né? Aí, recentemente, eu lembrei. Então, há mais de 600 anos, ou seja, muitos séculos atrás, o grande filósofo judeu Hasdai-Crescas, 1340
1411 ele viveu. Em sua obra clássica chamada Or Hashem, significa a luz de Deus, escreveu um capítulo inteiro no qual ele sustentava... Opa, minha TV quer desligar, só um minuto. Pronto, resolvido. Na qual ele sustentava a possibilidade de vida em outros planetas, que a possibilidade de vida em outros planetas não está em conflito com a crença judaica. Além disso, as fontes da Torá, de fato, oferecem apoio a elas. Ele invocou as palavras, isso, olha, 600 anos atrás, né? Ele invocou as palavras do Salmo 19:2, que diz: os céus declaram a glória de Deus. A rica paisagem cósmica, com todas as suas maravilhas, continua a nos impressionar, com as infinitas possibilidades da criação. Isso aqui é muito importante. Por quê? O Rabino Hasdai Kreskas, muito possivelmente, não conhecia, né, o acrônimo moderno OVNI, porque ele foi criado recentemente. Mas ele usou um verso para falar sobre vida alienígena, um verso dentro do qual a sigla OVNI moderna está codificada. E não apenas isso. Ela não está apenas codificada, mas ela diz: os OVNIs irão descer. Então, muitas perguntas surgem aqui. O Rabino Hasdai Kreskas, evidentemente, sabia da vida alienígena. E muito provavelmente não conhecia a sigla OVNI, a não ser que ele tenha tido uma visão ou uma revelação do Dr. Hynek criando essa sigla no futuro, 600 anos no futuro. Então, isso é muito, muito importante e muito, muito forte, né? Então, quando nós falamos em Bíblia, quando nós falamos em desvendar os segredos da Bíblia, nós não estamos falando de textos traduzidos, porque nos textos traduzidos o código desaparece. O código não existe nos textos traduzidos. O código só existe no original hebraico, nos originais hebraico e aramaico. Quando esses textos são traduzidos, o código desaparece. Muito bem. OVNIs no céu e no mar, né? Vamos lá. Olha, nós temos aqui um verso. Deixa eu só sair daqui um pouquinho. Isso. Deixa eu sair daqui um pouquinho e vamos pôr aqui. Terreirinho 114, 108, 104. Muito bem. O Salmo 104 tem esse versículo aqui, ó, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz: Barehina Pishit, Adonai, Adonai Elohai Gadal, Tameod, Rod, Behadal, Avashta, Oteol, Kassalman, Ote, Shamaim, Kaierá, Hankare, Bamai, Aliotai. Vou ler de novo. Barehina Pishit, Adonai, Adonai Elohai Gadalta, Meod, Rod, Verhadal, Lavasta, Ote, Orca, Salman, Ote, Shamai, Kaierá, Hankare, Bamai, Aliotai. O que diz esse verso, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Tira isso aqui, aí. Ele diz: ele se cobre de luz como um vestido e estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Muito bem, dentro deste versículo, o que eu tenho codificado? Eu tenho a sigla OVNIs, que está aqui em abóbora, tá vendo? Eu pego uma letra, salto 3 a quarta letra, salto 3 a quarta letra, salto mais 3 a quarta letra, salto mais 3 a quarta letra, eu tenho OVNIs, né? E onde OVNIs termina? Termina na palavra Shamaim, que é céus. Então, eu tenho OVNIs nos céus. E parte de OVNIs, a segunda letra de OVNIs, está na palavra Bamaim, que é no mar.
Então, eu tenho OVNIs nos céus e no mar. OVNIs nos céus e no mar. Recentemente, né, houve a abertura ufológica da Marinha norte-americana, com pilotos testemunhando e mostrando filmes de OVNIs tic-tac que saíram de dentro do mar. Isso não é novo. Isso já acontece há milênios, com OVNIs que saem de dentro do mar. E isso está codificado num salmo, na Bíblia, que os OVNIs vêm dos céus, mas também saem do mar. Né? E não só isso, né? Tem mais coisas aqui nesse verso. O Rabino Hasdai Crescas, né? Ele disse o seguinte, que tem um outro verso aqui, nesse mesmo salmo, que diz, né? Ele faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labaredas de fogo. E o Rabino Hasdai Crescas, ele ensinou o seguinte, 600 anos atrás, que existem mundos onde os seres caminham como vento, que eles se parecem como vento. E existem mundos onde os seres têm aparência de fogo. Olha a riqueza da revelação do Rabino Hasdai Crescas sobre vida alienígena. E ele invocou as palavras desse salmo para isso. Ele sabia que nesse salmo tem a palavra OVNIs codificado? Muito bem. As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja. E ele passeia pelo circuito dos céus. Tem duas palavras para nuvens no hebraico. Uma é anan, cujo plural é ananim, e a outra é avim, que é essa que aparece aqui, avim. Né? Então, avim seterlo velo ire verhuk shamai ite halar. Avim seterlo velo ire verhuk shamai ite halar. Essa palavra avim aqui, que é nuvens, ela é um acrônimo para Etsem Yakumi Bilti Mezorah. Etsem Yakumi Bilti Mezorah, que significa objeto cósmico não identificado. Objeto cósmico não identificado, indicando que objetos voadores cósmicos ocultam-se atrás das nuvens para não serem vistos quando eles estão cumprindo alguma missão, a mando do Kadosh Baruch Hu, do sagrado, abençoado seja ele. E isso está codificado no livro de Jó, né? Que é, né? Jó, capítulo 22, 14. Muita gente fala assim, eu não leio Jó. Jó tem muito sofrimento. Errado. Jó é um livro cheio de segredos e mistérios. Por exemplo, o Leviatã, que é o guardião da Atlântida, ele é mencionado no livro de Jó. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós aqui. Tem. Temos esse verso aqui que diz: os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Em hebraico, né? Bechal makom einai Adonai, sofot graim utovim. Né? Bechal makom einai Adonai, sofot graim utovim. E dentro, né? Aqui, nós temos o acrônimo para objeto voador não identificado. Etsem Bilti Mezorah. Como Deus observa o mundo, como ele contempla, como ele vigia os homens. O verso responde: objetos voadores não identificados. Né? Não é à toa, por exemplo, né, que nós temos notícias de objetos voadores sobrevoando, né, usinas nucleares, silos de lançamento de mísseis, porque nós estamos sendo observados e muito provavelmente estamos sendo protegidos de nós mesmos pelo Kadosh Baruch Hu, pelo sagrado abençoado seja ele. Por exemplo, em 2016, um OVNI destruiu o Falcon 9 no lançamento. Não sei quem viu esse vídeo. É incrível, incrível. Um OVNI destruiu
né, o Falcon 9 no lançamento. Isso pode ser visto nas imagens. A pergunta que nós fazemos é: por que o OVNI destruiu o Falcon 9? O que tinha naquele veículo? Né? Segundo o Elon Musk, tinha um satélite do Facebook. Muito bem. O OVNI de Salomão. Sabia que Salomão tinha um OVNI? Muito bem. O Rabino Ria. Isso aqui é um texto que está num livro que tem 2000 anos, tá? O Rabino Ria disse: esta questão do rei Salomão é maravilhosa. Aprendemos que uma grande águia costumava vir ao rei Salomão todos os dias. Que o rei Salomão montava nas suas asas e viajava 400 parasangues em 1 hora. Para onde a águia o levava? Tarmod no deserto. Melachim, 1 Melachim 9:18, ou seja, Reis 9:18. Nas colinas. Existe um certo lugar entre as montanhas das trevas chamado Tarmod no deserto. E este não é o lugar onde os tarmoditas vivem, mas Tarmod que está no deserto, nas colinas, onde todos os espíritos e forças do outro lado se reúnem. E aquela águia voava para lá em apenas 1 hora. Era uma distância muito grande. Essa águia era gigantesca, era tão grande, que quando ela passava, escurecia o sol. E os rabinos diziam: lá vai o rei Salomão. E o Zohar também diz que esta águia era sustentada por um pilar de nuvem na asa direita e por um pilar de fogo na asa esquerda. Muito interessante isso. Era uma águia? 400 parasangues são cerca de 1.700 quilômetros. Mais ou menos. Se a minha conta estiver certa aqui, pelas medidas antigas. 1.700 quilômetros. Não é 1 quilômetro, são 1.700 quilômetros em 1 hora. Era bem rápida essa águia, né? Muito bem. Olha, um outro segredo, outro texto ufológico, né? O Zohar diz que o rei Salomão, Shilomo em hebraico, por ocasião da edificação do Beit HaMikdash, que é o templo, mandou um demônio em uma carruagem, tomar e levar Hiram Abif, sabe quem é, né? Muito falado na maçonaria, Hiram Abif, aos 7 círculos do Gehinnom, o intramundo. Aqui neste código temos como palavra-chave o termo Sheva Atzot, intramundo. Na verdade, intramundos. E OVNIs surge cruzando o versículo que apresenta Hiram Abif ao rei Salomão. Não existe acaso, mesmo os OVNIs estão a serviço do divino. Por que o rei Salomão enviou um OVNI levando Hiram Abif aos intramundos? Para que ele pudesse aprender sobre as edificações que existem no intramundo, para que ele fosse o arquiteto do templo de Salomão. Então, há segredos no intramundo. E o rei Salomão sabia disso. E ele enviou o seu arquiteto para lá, para aprender esses segredos de engenharia. Está aí o Douglas, né? Está aí, engenheiro, né? Que deve estar gostando desse assunto. Né? Muito bem. Então, aqui, eu tenho o verso, né? Aqui, que né, apresenta Hiram Abif, que é escrito Atá, Shal Hati, Ish Haham, Yodea Binah, Le Hiram Avi. O correto é Hiram Avi, não Hiram Abif, tá? É Hiram Avi, mas por um erro de tradução, acabou ficando Hiram Abif, mas é Hiram Avi. Hiram Avi significa Hiram, o meu pai. Muito bem. Porque está sendo apresentado ao rei Salomão pelo filho dele. E, cruzando, né, aqui o verso que apresenta Hiram Avi, eu tenho OVNIs, que termina aqui nesse outro verso que diz Ladonai Elohei Israel. Ladonai Elohei Israel, que significa do Deus, né,
do sagrado, o Deus de Israel. OVNIs, do sagrado Deus de Israel. Muito bem. Ok, aqui tem o hebraico, Sheva Artsot, e dentro de Sheva Artsot, que é intramundos, né? Na verdade, Sheva Artsot literalmente é 7 intramundos. Sheva é 7, porque são 7. São 7 mundos intraterrenos. Tá? E o Jardim do Éden é o 7º mundo no interior do nosso planeta. Tá? Muitos desses OVNIs que estão sendo revelados agora pela Marinha, que saem do mar, vêm do intramundo. Não são extraterrestres, são daqui mesmo. Muito bem. Eu vou pular isso daqui e vou para uma outra parte aqui interessante também. Vamos achar aqui. Olha, deixa eu ver aqui. Olha, aqui tem um código muito interessante. Ó. Vocês conhecem o Elizondo, né? Que ele foi da Marinha e que ele está por trás da revelação desses OVNIs, desses eventos ufológicos da Marinha norte-americana. Então, eu tenho aqui Elizondo codificado no texto hebraico, né? Com Hakav Elohim, que é carruagem dos deuses. Aqui diz assim, ele veio rapidamente de um grande exército marítimo e OVNIs cruzando tudo isso. Né? Olha como a Torá fala sobre ele. Né? Ele veio rapidamente de um grande exército marítimo, ou seja, da Marinha. Né? E OVNIs cruzando ele aqui. Oi, bebê, o que foi? Hã? O que foi? O que está acontecendo? Muito bem. Deixa eu continuar aqui, então. E vou pular uma grande parte aqui. Vou direto num outro assunto aqui que é bem interessante. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Chegando lá. Muito bem. A abdução do profeta Elias. Vamos lá. Esse aqui é bem interessante. Né? Tem esse verso, segundo Reis 2:11, que diz, né? Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A tradução não está muito certa aqui, não, mas nós vamos acertar. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Muita gente usa esse verso como uma evidência ufológica para dizer, olha, existem OVNIs na Bíblia. Né? O que eles não sabem é isso daqui. Ó. Lembra do nosso acrônimo, né? Que nós elegemos como alvo de pesquisa para ver se ele surgiria em determinados versículos que têm alusões ufológicas? Muito bem. Então, aqui, em hebraico, tem Vayehi, Remaholhin, Haloch, Vedaber, Veine, Rechev, Esh, Susei, Esh, Vayepridu, Veim, Shenehem, Vayaal, Eliahu, Baseará, Ashamayim. Vayaal, Eliahu, Baseará, Ashamayim. Ou seja, foi elevado Elias num vórtice aos céus. E essa palavra Ceará aqui é muito importante, que é vórtice. Né?
Dentro, né, disso, a partir de Vaia'al Eliyahu Basteará Shamayim, a cada 7 letras, eu tenho o nosso acrônimo, né, que é as iniciais de Etzem Bilti Mesorá, objeto voador não identificado. Objeto voador não identificado. Como Elias subiu ao céu, né, num vórtice, esse vórtice foi disparado a partir do quê? Dentro do verso tem a resposta. Né? Nós sempre dissemos, né? A resposta está sempre na pergunta, né? Então, aqui, olha, objeto voador não identificado dentro do texto que narra a abdução do profeta Elias. Tá aí, ó, né? A sigla para objeto voador não identificado. Temos esse outro verso que diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Né? Vamos descobrir já já. Rabi Shimeon Bar Yochai disse: eu descobri um segredo no livro de Adão, que é muito mais antigo ainda que a Bíblia, o livro de Adão, que era um livro de safira que foi dado a Adão por um anjo chamado Raziel. Eu pulei tudo isso, porque era muito extenso, né? O primeiro homem que dizia: entre os descendentes que devem surgir no mundo, haverá um certo Ruach, um espírito, que descerá para o mundo sobre a terra e que deve se revestir dentro de um corpo. Seu nome é Eliahu, ou Elias. E com este corpo ele deixará o mundo. E ele deverá se despir do seu corpo e permanecer, né, em um redemoinho, seará em hebraico. E um outro corpo de luz ele deve adquirir para residir entre os anjos, seres de outros mundos e universos. Quando ele descer a este mundo novamente, ele deve se revestir com aquele corpo que permaneceu ali, ou seja, no redemoinho, no vórtice, e deverá ser visto com ele. O que está dizendo esse texto? Tem mais de 2000 anos de idade. Está dizendo que o corpo do profeta Elias fica preservado num vórtice de luz. E toda vez que ele vem ao mundo para cumprir uma missão, ele toma este corpo que ficou preservado neste vórtice de luz. Tem uma história que eu posso até contar para vocês sobre uma das últimas vezes que se sentiu a presença do profeta Elias no mundo, que foi no 11 de setembro. Havia um grupo de judeus que trabalhava no World Trade Center. E eles estavam na sinagoga para recitar uma certa oração. Mas para recitar essa oração, é preciso um número de 10 homens. Sem esse número de 10 homens, essa oração não pode ser recitada. E tinha 9. E eles estavam atrasados já para o trabalho. Até que, de repente, chegou o 10º. Né? E passou por eles, cumprimentou-os e chamou-os para dentro para fazer oração. Mas nenhum deles conheceu esse 10º. Ninguém conhecia essa 10ª pessoa. Né? E aí, ele dirigiu essa oração, né? E quando eles estavam rezando, os aviões vieram, bateram no World Trade Center. Todos saíram para fora, assustados, né? Com o barulho, e viram aquela cena horrível, né? E todos, então, viram que foram preservados, foram salvos de alguma maneira. Então, eles oraram para dentro da sinagoga, procurando pelo 10º homem, e ele não estava mais. Ele havia desaparecido. E eles disseram: muito provavelmente foi Eliahu que veio para nos ajudar. Essa é uma história que, inclusive, foi publicada numa revista muito importante, chamada Morachá, o nome dessa revista. Olha, no final, Elias ganhou um traje luminoso, conforme revelado pelo Zohar, quando diz: Eliahu tem 2 corpos, um com o qual é visto abaixo entre os humanos, carne e ossos, e outro com o qual é visto acima pelos seres dos céus. Muito bem. Seará, o vórtice, né? Tá aí, ó, um exemplo do vórtice, né? Na imagem ao lado aqui, né? O vórtice de luz, né? Levando uma pessoa, abduzindo uma pessoa
para dentro do OVNI. E tem essa cena aqui, sem áudio, tá? Do projeto Livro Azul. Ó. Foi isso que aconteceu com Elias. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisinha que nós possamos falar aqui. Olha, eu testei, né, para ver. Então, eu procurei pela transliteração da palavra Vimana. Vimana. Para ver se ela surgiria nos textos hebraicos. E onde que ela apareceu? Vimana, no texto que narra a abdução do profeta Elias. Dentro do texto que narra a abdução do profeta Elias, eu tenho Vimana. Né? Você sabe o que são as Vimanas, né? Aqueles palácios celestiais da mitologia Veda. Né? Muito bem. As carruagens de fogo de Eliseu. Ó. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Segundo Reis 6:17. Em hebraico, né? Vai ter Falel, Elisha, vai Omer, Adonai, Pikar na Eteinai, vai Ere, vai Pikar Adonai, Eteinai Vanahar, vai Iare, Veine Hachar, Malé, Sussim, Verhakav, Estevivot, Elisha, em hebraico. Dentro deste verso, na parte diz, Hachar, Malé, Sussim, Verhakav, Estevivot, Elisha, ou seja, o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Eu tenho a cada 8, não 7 como no de Elias, mas a cada 8, que é muito interessante. No de Elias está a cada 7, mas no de Eliseu, que era discípulo de Elias, está a cada 8. A cada 8 intervalos equidistantes, mas no sentido inverso agora, eu tenho o nosso acrônimo para OVNI, objeto voador não identificado. Objeto voador não identificado. Né? E não é só isso. Né? Muito bem. O servo de Eliseu, aqui, chamado Naar, ele é chamado Naar, a tradução seria para jovem, o correto, não é servo, mas o moço, o jovem. O servo de Eliseu é um segredo da sua própria alma, né? Que era uma reencarnação de Metatron, que é chamado Anar, o jovem. Tanto que a literatura Rei Halote, que é a literatura dos palácios celestiais, em hebraico diz que há 7 palácios celestiais. E o 7º é chamado Rei Hal-Anar, o Palácio da Juventude, dentro do qual habita Metatron, que é Enoque. Por que que Eliseu viu as carruagens e carros de fogo? Porque ele é uma reencarnação, ele era uma reencarnação de Enoque, que é Metatron. Ele orou para que os olhos espirituais dele fossem abertos, para que ele visse o que estava ao redor, protegendo-o, né? Possivelmente porque estavam invisíveis. Né? Porque ele é uma reencarnação de Enoque, era uma reencarnação de Enoque, que é Metatron. Enoque é Hermes Trismegistro. Também, tá? Para quem não sabe, olha, tem um versículo na Bíblia que todo mundo acredita que diz isso daqui, ó, que está aqui na tela, tá? Educa a criança no caminho em que deve andar,
Até quando envelhecer, não se desviará dele. E todo religioso usa esse versículo para dizer: ensina a seu filho no caminho da religião. Né? E quando ela for velha, não vai se desviar dele. Para começar, esse versículo nem existe. O verso original hebraico não diz isso, de forma alguma. Essa é uma tradução que foi feita. Mas o verso original diz isso daqui, ó. Hanor. Hanor lanaar. Hanor lanaar. Al-pidarho ganki yaskim lo yasur mimena. Hanor lanaar. Al-pidarho ganki yaskim lo yasur mimena. Que significa Enoque se tornou o jovem, ou seja, Metatron, de acordo como estava destinado. E também, quando adquiriu sabedoria, não se desviou dele. É sobre Enoque o versículo. Não está escrito educa a criança no caminho que deve andar. Nem tem a palavra criança aqui. A palavra ali é o jovem. Muito bem. Eu estava estudando, um dia eu resolvi pesquisar sobre colares, lá no Pará, né? Com o chupa-chupa, né? Aqueles eventos que aconteceram lá nos anos 70. E quando eu abri o código, a primeira coisa que eu vi foi o versículo em cima em amarelo. E é o verso que fala, né, do evento com o profeta Eliseu, com o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, com o termo OVNI a cada 8 letras aqui, ó. E OVNI está conectado com colares. Aqui, ó. Colares. O evento de colares é verdadeiro. E ainda tem Pará. Aqui, ó. Colares, né? Sendo que a letra R de Pará é a mesma letra R de colares. Muito bem. O OVNI de Jó. Vamos lá. Estou quase terminando, pessoal. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó do redemoinho, dizendo... Esse é o verso, tá? Então, Vayanam Adonai et Iov min a-seará. Min a-seará. Olha o redemoinho de novo aí. O redemoinho aparece lá no evento do profeta Elias e ele aparece aqui de novo no evento com Jó, dizendo que, então, respondeu o sagrado de dentro do redemoinho para Jó. E dentro, né, desse verso eu tenho o acrônimo de Etzem Bilti Mesorá, objeto voador não identificado. Tá aí. Né? Está aqui, ó, OVNIs, né? E aqui está o verso que fala que o divino respondeu de dentro do redemoinho, ó, tá vendo aqui, ó? OVNI está conectado, ó, Mimaceará, de dentro do redemoinho está conectado com OVNI. Tá? Indicando que este redemoinho de luz, esse vórtice de luz saiu de dentro do OVNI. Agora, a natureza desses OVNIs é que nós não sabemos, né? Feito do quê? Seriam biológicos? Né? Seriam criaturas vivas, esses OVNIs? Porque, muito provavelmente, não são de metal como nossos foguetes, né? Não sabemos. Muito bem. Isso aqui é interessante, ó. Abduções famosas. Casal Hill, ó. Barney e Betty Hill foram um casal americano que alegou ter sido abduzido por extraterrestres, né? Em uma parte rural do estado de New Hampshire, de 19 a 20 de setembro de 1961. Foi o primeiro relato amplamente divulgado de um sequestro alienígena nos Estados Unidos, né? Então, a palavra-chave hebraica para abdução ufológica, ou abdução por OVNIs, ou abdução alienígena, é Hatfat et Sembilti Mesorá. Hatfat et Sembilti Mesorá. Ela apareceu, né, esse código, uma única vez em todo o texto hebraico, no Tanakh, né, cruzada por um dos versículos do profeta Ezequiel,
Então tá aqui, ó. Hatfat et Sembiltimesorá. De baixo para cima. Hatfat et Sembiltimesorá. Abdução alienígena. Abdução por OVNI. Né? E aqui tem o versículo do profeta Ezequiel que diz: então ele me levou ao átrio interior pela porta sul. Como se fosse alguém falando. Que alguém? Cruzando isso está Casal Rio. Casal Rio. Casal Rio. Então é como se fosse o Barney falando. Então ele me levou ao átrio interior pela porta sul. Barney contou que ele e Betty foram levados para a nave em forma de disco, onde foram separados. Ele foi escoltado até uma sala, um átrio, por 3 dos homens e instruído a se deitar em uma pequena mesa de exame retangular. Né? Acima da palavra-chave, no código ali, né? Está escrito o seguinte: tomaram os anciãos da cidade, porque eles já eram um casal de anciãos, né? O Barney e a Betty Hill. Muito bem. Abduções famosas, Travis Walton, né? O incidente UFO, né, de Travis Walton, foi uma suposta abdução alienígena do trabalhador florestal americano Travis Walton por um OVNI em 5 de novembro de 1975, enquanto ele trabalhava nas florestas nacionais Apaches Steel Graves, perto de Snowflake, Arizona. O Walton reapareceu após uma busca de 5 dias. O caso recebeu grande publicidade e continua sendo uma das histórias de abdução alienígena mais conhecidas. Os céticos consideram isso uma farsa. Mas seria mesmo uma farsa? Então, aqui, ó, tem Travis, né? Aqui está codificado Travis. E aonde que apareceu Travis codificado? No verso que fala da abdução do profeta Elias. No verso que fala da abdução do profeta Elias. Travis, está aqui OVNI, e foi elevado Elias num redemoinho aos céus. Muito bem. Meu pai, carruagens de Israel e seus cavaleiros, e não o viu mais. Muito bem. Para terminar, deixa eu achar aqui o que eu quero. Tem esse aqui também que é muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês. O OVNI de Jacó. Né? E apareceu Elohim outra vez a Jacó quando ele veio de Padã Aram e abençoou-o. E apareceu Elohim outra vez a Jacó quando ele veio de Padã Aram, na Mesopotâmia, né? E abençoou-o. Em hebraico, Vaiaré, Vaierá, na verdade, Vaierá, Elohim El Yaakov, Od Bevo, Mi Padam Aram, Vaievarech, Otô. Dentro desse verso, em Od Bevo Mi Padam Aram, eu tenho a sigla para OVNI, objeto voador não identificado. Como Elohim veio a Yaakov, um objeto voador não identificado. Está aqui, né, a sigla para objeto voador não identificado. O OVNI de Ezequiel. Vamos lá. Né? Olhei e eis um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como a cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Muita gente usa esse versículo para falar de OVNIs na Bíblia. Mas a questão é, eles estão usando um verso traduzido. Cadê a prova? Cadê a evidência? Né? Porque senão não passa de uma interpretação. Eu preciso produzir evidência. Sem produzir evidência, não passa de interpretação. Né? Muito bem. Está aqui o verso hebraico, né? Está aqui, va, ere, veine, ruach, seará, o vórtice de novo, ruach, seará, ba'amin, tsafum. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Dentro disso,
eu tenho o nosso acrônimo para objeto voador não identificado. Objeto voador não identificado. Aqui está a evidência. Aqui está a prova. O que estava saindo do meio da nuvem, né? E havia um vórtice saindo de lá, a Terra, né? Foi um objeto voador não identificado. Objeto voador não identificado. Está aí, né? Isso aí é uma cena do filme... como é que se chama mesmo? Meu Deus! É um filme de 1996. Independence Day. Independence Day, com o OVNI saindo do meio da nuvem em chamas. Da onde será que o autor do filme tirou isso? Do profeta Ezequiel. Aí eu resolvi pesquisar, né? Então eu transliterei para o hebraico ufologia. Ufologia, a partir do inglês. Ufologia. Ufologia. E quando eu abri o código, o que estava cruzando ufologia? Ine Ruach Seara Ba-Min Safum. Eis um vento tempestuoso vinha do norte, com OVNI, em estreita proximidade com ufologia. E não apenas isso, aqui em cima de novo apareceu OVNIs, no plural, OVNIs e OVNI. Muito bem. Um pouquinho mais para frente. Só um pouquinho mais. Aqui. Para a gente terminar. Jonas e o Osni Atlante. Jonas e o Osni Atlante. Vamos lá. Temos esse verso no livro de Jonas. Meu pescoço está meio duro aqui. Deixa eu dar uma estralada nele. Vayemam Adonai Dag Gadol Lebiloá et Yonah. Vayehi Yonah bimei Adad Shiloshá Yamim Shiloshá Leilot. E preparou Adonai um grande peixe para engolir Jonas. E esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Está aqui a tradução. E preparou o Yud He Vav He, um grande peixe para engolir Jonas. E esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Né? Em hebraico, Vayemam Adonai Dag Gadol Lebiloá et Yonah. Vayehi Yonah bimei. Bimei, no ventre. Bimei, no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E o nosso segredo está aqui, nessa palavra bimei. Bimei. Quando eu pego essa palavra bimei e faço um anagrama com ela, ou seja, eu mudo as letras de posição apenas, a mesma palavra, letras em posição em posições diferentes, eu descubro isso daqui, ó. Um acrônimo para Etsem Yami Bilti Mezorá. Etsem Yami Bilti Mezorá, que significa objeto aquático não identificado. Objeto aquático não identificado. Foi um peixe que engoliu Jonas? Não. Não foi um peixe que engoliu Jonas. Né? Foi um objeto aquático não identificado. Olha, não, aqui tem essa parte que diz Elias e Jonas, tá vendo? Lembra que eu li lá na frente, lá atrás? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos foi Elias. Quem amarrou as águas numa roupa foi Jonas. Por quê? Porque está escrito, né? Nós vemos lá atrás. Né? Quando Elias vem à Terra, ele pega aquele corpo que ficou preservado no vórtice. E quando ele toma aquele corpo tem um outro nome. Qual é o nome daquele corpo? Jonas. Os dois foram abduzidos. Um para a Atlântida e o outro para os céus.
né? Olha, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Tempestade, porque abriu o vórtice, né? E o ruach de Elias desceu sobre Jonas. O espírito de Elias desceu sobre Jonas. Muito bem, né? Veio Adonai Hatil. Essa palavra retil aqui é como se ele tivesse disparado, né? Ruach Gedolá El Hayan Vayehi Sa'ar. Tempestade Gadol Bayan. Muito bem, né? E Adonai disparou, né? Um grande espírito. Se eu for traduzir aqui o pé da letra, tá, gente? Ele traduziu como um grande vento, né? Ali, né? No mar. E fez-se uma grande tempestade, um grande vórtice, né? No mar. No porquê do Rabino Eliezer, que é um compêndio escrito em aramaico que tem 2000 anos, lemos um comentário do Rabino Tarfon sobre este peixe comum, explicando que ele foi preparado no crepúsculo do 6º dia da criação, especialmente para engolir Jonas. O porquê do Rabino Eliezer continua revelando os aspectos e a aparência do peixe. Os 2 olhos eram como janelas de vidro iluminando Jonas. E mais, Rabi Meir disse, uma única pérola estava suspensa dentro do ventre do peixe e iluminava Jonas como o sol ao meio-dia. E mostrou a Jonas tudo o que havia nas profundezas do oceano. No Zohar também lemos, e ele viu na barriga do peixe um espaço aberto e salas de um palácio e os 2 olhos do peixe brilhando como o sol ao meio-dia. E dentro dele havia uma pedra preciosa que iluminava tudo ao redor e fez visíveis as maravilhas do fundo do mar. Olha, era uma nave tecnológica. Tinha salas, faróis, né? E uma consciência quântica, né? Que era a energia que movia esta nave, que conversava com Jonas e revelava para ele os segredos no fundo do mar. E o porquê do Rabino Eliezer ainda diz o seguinte, que o peixe conversou com Jonas, e é muito interessante porque é um peixe, né? Porque o peixe no aramaico é Nun. Nun é uma letra hebraica, a 14ª letra do alfabeto hebraico, que é a inicial de Ne'elam, que é mistério. Diz que o peixe falou com Jonas e disse, não sabe que chegou o meu dia de ser engolido pelo Leviatã? O Leviatã é o guardião da Atlântida. E Jonas disse para o peixe, me leve lá nas profundezas e eu vou conversar com o Leviatã e vou livrar a você e a mim da boca dele. E aí diz que o peixe levou Jonas nas profundezas até o Leviatã e Jonas falou com o Leviatã dizendo, olha, no final dos tempos eu vou voltar aqui e eu vou pescar você com um anzol e vou servir a sua carne no banquete dos tzadikim, que é os justos. Qual o significado disso? O Leviatã é tecnologia. Então, Jonas voltaria no fim dos tempos para abrir a tecnologia da Torá para o mundo. E os segredos profundos codificados na Torá seriam abertos à humanidade. E aí, quando a gente fala do Leviatã, guardião da Atlântida, nós voltamos aonde? No Elizondo, com OVNIs saindo de dentro do mar. Os OVNIs tic-tac. Não é uma coisa nova, né? Muito bem. Olha, aqui tem um outro conto que está no Zohar há 2000 anos. Rabi Nehorai, o ancião, estava certa vez viajando no mar, pelo mar. O barco foi destruído numa tempestade. E todos que estavam nela foram afogados. Mas ele, por algum milagre, desceu ao fundo do mar por caminhos secretos e encontrou ali um país, uma cidade, em que viu os seres humanos estranhos de tamanho pequeno. Eles estavam recitando orações, mas ele não pôde entender o que eles estavam dizendo. Por outro milagre, ele foi devolvido à superfície e disse, bem-aventurados são os justos, que estudam a Torá e conhecem os mistérios mais profundos.
Rabi Nehorai viu a Atlântida. E é muito interessante, porque toda vez que eles estavam estudando Torá, ele chorava. E eles perguntavam assim, por que você está chorando? Ele falou assim, porque eu não acreditava em nada disso que vocês estão falando aí. Até que eu vi com os meus próprios olhos. Rabi Nehorai era uma reencarnação de Jonas. Por isso aconteceu com ele. Porque Jonas também viu a Atlântida, né? Certo? Está aí o texto do Rabi Nehorai. E é isso, gente. Vamos parar por aqui. Já deu 1 hora que eu estou falando aqui direto. Então, essa é a nossa apresentação sobre ufocriptologia. Eu agradeço a oportunidade. Espero que os tenha iluminado com um pouco mais de conhecimento. Muito bem, Paulo. Sinta-se bastante cumprimentado, porque realmente esta tua conferência, quem sabe não nos ofereça tantas respostas, mas muitas perguntas também, principalmente quanto à nossa ignorância dessa realidade. Porque as abordagens que a gente tem visto, por exemplo, de estudiosos que fazem essa ligação, né, da presença alienígena em textos antigos, como você muito bem pontuou, costumam partir de traduções. E você vai lá na origem, nos textos escritos nas línguas tradicionais e resgata esses códigos encriptados, de maneira que foi, de fato, para nós uma experiência muito relevante, muito valiosa. Agradecemos demais sua participação conosco.